Prezados alunos, visto a nossa aula 1, Inspeções de Segurança, vamos então iniciar nossa aula 2, cujo tema é muito relevante. Se chama Investigação e Análise de Acidentes de Trabalho. Investigar seria estar presente no local aonde o acidente acabou de acontecer, observando tudo que possa ser observado, perguntando tudo que possa ser perguntado, fazendo esboços, que são desenhos à mão livre, filmando, tirando fotos de tudo que possa ser fotografado, conversar, se possível, diretamente com a vítima, com o acidentado. Caso negativo, conversar com as testemunhas oculares, que são os colegas de trabalho, para que a gente tenha a maior coleta de dados possível, a fim de que, na frente, possamos realizar uma análise com precisão, com identificação do que realmente motivou aquele acidente, aquela ação inesperada, inapropriada e que não estava dentro do nosso planejamento. A pergunta: por que investigar acidentes? Primeiro, procurar a causa, né? Qual foi a fonte do acidente? O que causou o acidente? Foi uma má condição ambiental do trabalho? Um treinamento mal feito? Falta de experiência? Uma condição física do ambiente? O que causou o ambiente? O acidente no ambiente? Depois, acabamos de falar, prevenir que esse tipo de coisa fique se repetindo. Aconteceu a primeira vez, basta, chega. Então, ao investigar e analisar de forma fria, técnica, a gente já sabe aonde vai atacar. E por último, nós fomos contratados para protegermos os interesses do patrão. A empresa não pode fechar porque é corriqueiro, é rotineiro acontecer acidente de trabalho. A investigação é um processo de 4 etapas. Nós chamamos de passos. Então, ao chegarmos no ambiente, a gente procura controlar a cena. Vou dar um outro exemplo aqui, que aconteceu comigo numa via expressa, na linha vermelha. Eu vinha de volta para casa, num corro, então eu fui para o lado direito, para deixar quem quer imprimir uma velocidade maior, correr. E estou dirigindo a 70, 80, não me lembro. De repente, um barulho enorme. A primeira coisa é olhar para o retrovisor interno, né? Quando eu olhei para o retrovisor interno, aquele maior, eu vi um motoqueiro rolando pelo asfalto com a motocicleta dele. Imediatamente, os carros estão também atrás de mim. Alguns não dirigem defensivamente.
Então o carro colado na minha traseira, forçando uma ultrapassagem. O que eu fiz? Com os 2 dedos da mão à direita, pressionei o alerta, que fica perto do câmbio. Então a pessoa já toma aquele susto, quem está atrás, já reduz, desacelera, e eu fui procurando um acostamento. Ou então, parar no momento em que eu possa sair do meu veículo com segurança. Posso abrir a porta com segurança. Somente depois que eu me certifiquei que eu podia frear o carro, parar e abrir a porta, foi isso que eu fiz. Porque se já tem a primeira vítima, eu não vou ser a segunda. Ninguém deve ser a segunda vítima. Aquela pessoa já está numa situação ruim, indesejável. Vai ter mais outras pessoas naquela condição. E aí me dirigi ao local, a pessoa estava viva ainda, e a gente vai fazer o quê? Verificar se ela está respirando. Se ela tem uma parada cardiorrespiratória, respiratória, pega pulso, tenta conversar com a pessoa. Logicamente vão se juntando, se acumulando outras pessoas. O intuito ali é ajudar o acidentado. Mas muitas não têm conhecimento de primeiros socorros, suporte básico da vida. Então quem tem, vai orientando. A sua roupa do corpo, você pode fazer imobilizações. Alguém liga para o serviço especializado, que é o bombeiro, lá dentro tem um médico, tem socorrista. Enquanto isso, você vai tentando possibilitar a pessoa ficar viva até que chegue o socorro especializado. Quando ele chegar, deseja que a pessoa ainda esteja em condições de ser salva e ser levada para o pronto-socorro, para o hospital. Então, assim que é feito esse tipo de abordagem na pessoa. Não deixar ninguém mexer na pessoa, a pessoa está de bruço, você às vezes não sabe virar a pessoa de forma adequada e acaba até tornando a pessoa tetraplégica. Então não se aborda o acidentado, você vê se ela está respirando. Se ela tiver com um sangramento muito intenso, aí a gente procura fazer aquele torniquete, não é mais utilizado hoje, mas ainda possibilita parar uma hemorragia. Então, uma série de situações que a gente tem como chegar e controlar a cena. O que não pode é sair de forma toda, de qualquer maneira, e passar a ser uma segunda vítima. Isso é que não pode. Depois do controle da cena, a gente vai juntar os dados. Que dados são esses? São os dados como fotos, depoimentos, o que a gente enxergou. Depois analisar. Com esses fotos, com esses dados coletados, a gente, juntamente com pessoas da nossa segurança, a gente vai analisar isso aí. E aí vai chegar num diagnóstico, o que realmente causou o acidente. E como é um documento, como outro qualquer, vai ter que ser feito um relatório. A lista de análise de dados, ela terá que ter um título, né, que é o tipo de acidente, a data, a hora, o local, as pessoas envolvidas, testemunhas oculares, colegas de trabalho, né? Como é que era o trabalho, como é que estavam as condições do ambiente de trabalho naquele dia, que ações imediatas foram tomadas e as causas básicas, né, que a gente conhece, por exemplo, ato inseguro. O ato inseguro, ele é responsável por mais de 84% dos acidentes de trabalho. Então a gente vai tentar analisar se houve um ato inseguro e qual foi. E as condições ambientais de segurança, lá atrás conhecida como condições inseguras, elas representam 14% dos acidentes de trabalho.
Quem é o responsável direto por essas condições ambientais de segurança? Normalmente, o patrão, o empregador, a empresa. Mas também, um ato inseguro pode gerar uma condição ambiental de insegurança para a vítima ou para os colegas de trabalho. Como está a parte física do equipamento? E eu posso criar controles, protegendo a máquina, isolando áreas perigosas, posso monitorar dispositivos, posso ter um controle administrativo, posso realizar um procedimento, uma avaliação, uma inspeção, manter registros, fazer o monitoramento também de práticas seguras nos ambientes, realizar treinamentos, orientar a segurança para quem esteja iniciando na empresa. Posso também praticar treinamentos periódicos, dependendo do tipo de assunto. E listar medidas da engenharia específica, né? Administrativa, realizar treinamentos, controles do que falhou e como esses fracassos geraram o acidente. Posso determinar o que não era normal antes do acidente, aonde essa anormalidade aconteceu, o que aconteceu primeiro, como aconteceu. Listar todos os atos inseguros envolvidos no acidente, como operação sem autorização de equipamento. O camarada não tem nenhum conhecimento, ou tem pouco conhecimento sobre determinado equipamento ou máquina. E ninguém pediu que ele fosse manusear esse equipamento ou essa máquina. Pressa, a pessoa quer correr dentro da empresa, quebra procedimentos, bula dispositivo de segurança. As pessoas podem utilizar um EPI que esteja inadequado. Ele é novinho, mas ele não serve para aquele tipo de trabalho, ele não vai proteger. Pô. Ou ele pode estar já danificado. Se eu tenho um protetor, tipo concha, e a espuma já está rachada devido ao uso, ao ressecamento, o ruído está indo lá para os meus tímpanos direto. Não está nem respeitando o equipamento de proteção individual. Porque aquilo ali tem uma vida útil. E eu tenho que conhecer aquilo ali para poder substituir aquela espuma. Agora, as condições ambientais de segurança. Nós temos que chegar no local e listar essas condições. Então, por exemplo, risco ergonômico, postura. Eu tenho uma saca para levantar manualmente, não tenho equipamento para me ajudar, não tenho ninguém. Então, a ergonomia mostra lá, numa das suas NL, que eu tenho um peso máximo para o homem, para a mulher. Eu tenho a posição adequada para levantar aquela saca. Na análise do acidente, a gente vai definir o problema. Quer dizer, o que aconteceu? Estabelecer o que é normal, o que deveria ter acontecido. A gente vai identificar, vai localizar e vai descrever a mudança. Ou seja, isso, que, onde, quando, até que ponto. O que era e o que não era afetado. Identificando as características distintivas da mudança. E vamos listar as possíveis causas. Selecionar essas causas prováveis. O que precisa mudar? Ou que tenha que ser melhorado para evitar esses acidentes? A gente pode adotar controle de engenharia, pode adotar um controle administrativo e pode adotar um controle de treinamento. No relatório final, a gente dá informação de posicionamento, onde, quando, quem e o que. Listar possíveis envolvidos,
e as testemunhas oculares, avaliar o acidente, ver a sucessão de eventos, qual foi a extensão do dano, o tipo de acidente e a fonte geradora do acidente. Posso também implementar políticas ou procedimentos que visem essa segurança. Depois de desenvolver o relatório formal, mando para revisão e para ação. Vou arquivar uma cópia, onde eu tenho tudo, dados, fotografias, nota de entrevistas, esboços. Meus amigos, procurei ser o mais sucinto possível. É um assunto em que vocês futuramente vão se defrontar. Ficar perto de um acidente não é uma coisa bacana, muito pelo contrário, é muito ruim. Mas a nossa presença, assim que aconteceu o acidente, ela é vital. Porque nós temos essa compreensão e essa análise de dados. Procurem fazer esse tipo de trabalho de forma fria, equilibrada, para que a gente possa chegar no resultado conclusivo e evitar que isso venha acontecer. Novamente, não importando se vai ser curto, médio ou longo prazo. O que a gente não pode deixar é que isso se repita. Espero que essas poucas palavras tenham contribuído para o conhecimento de vocês. Vamos daqui a pouco para a nossa terceira aula. Um abraço.